Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, aluno de prática simulada penal, certo? Vamos aqui dar início e vamos dar continuidade também às nossas aulas de simulada penal. Nossa última aula nós falamos a respeito de resposta à acusação, aprendemos tudo sobre resposta à acusação, né? E agora vamos partir para memoriais. Basicamente, então, nós vamos falar a respeito do último ato, né? Dentro da ação penal de rito ordinário, que foi justamente o que eu me propus, né, a ensinar a vocês. Então, nós vamos, nessa aula, conversar sobre memoriais. Como é que se faz memoriais, qual é o momento apto para os memoriais, como é uma linha defensiva dos memoriais, beleza? Então, muita atenção nessa aula, muito cuidado com os memoriais, porque justamente os memoriais são aquela peça realmente mais extensa. Por quê? Porque basicamente vai ser o último momento que você vai falar, vai ter oportunidade de se pronunciar como advogado, bem como promotor de justiça. Então, essa peça ela acaba sendo de um tamanho, né, extenso. E principalmente por isso ela é uma das mais cobradas na OAB. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar, vamos falar a respeito da previsão legal dos memoriais. O que acontece? Os memoriais, eles surgem em dois momentos, certo? Dentro da instrução criminal. O que acontece? Para a gente relembrar, encerrou a instrução criminal, o juiz então fez a produção de provas, teve audiência de instrução e julgamento, né? Teve aquela instrução, produção. Então, vai acontecer, de acordo com a regra geral do Código de Processo Penal, os debates orais, ou também chamadas de alegações finais. O artigo 403, então, ele vai dizer: não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Então, veja, a regra geral é que, encerrada a instrução, o juiz, então, vai abrir oportunidade para as partes oferecerem suas alegações finais orais. Suas alegações finais orais. Porém, existe dois momentos para o Código de Processo Penal em que essas alegações orais elas vão ser convertidas em apresentação de memoriais, certo? Que situações são essas? São as situações previstas no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e a prevista no artigo 404, parágrafo único. O artigo 403, parágrafo 3º, vai dizer o quê? O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, veja que a primeira hipótese de conversão de alegações finais orais em memoriais escritos é considerada a complexidade do caso ou o número de acusados. Então, você está lá numa audiência criminal, 5 réus para se ouvir. Cada réu trouxe 4, 5, 6 testemunhas. A audiência começou 9 horas da manhã. A audiência já está se prolongando por 3 horas da tarde. Já está todo mundo morrendo de fome. O juiz está roxo de fome. Você já não está mais aguentando. Você já está olhando, então, para a caneta que você está segurando, já está vendo se você já está sentindo o gosto da tinta dela, né? Que você já está com vontade de comê-la. Então, o que acontece? O juiz, então, ele vai, encerrada, né, as diligências, no caso, desculpa, encerradas as diligências não, encerrado justamente a instrução, né, ele então vai, considerada essa complexidade do caso, ou então esse número de acusados, converter, né, as alegações finais orais em memoriais escritos.
E a segunda, no artigo 404, parágrafo único. Né? O 404, no seu caput, vai dizer: ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Então, veja que a segunda hipótese é no caso de realização de diligência imprescindível. Então, o Ministério Público pediu uma diligência. Você amanhã, advogado, pediu uma diligência. Juiz concedeu. Então, após a realização da diligência, o que vai acontecer? As partes vão apresentar os seus memoriais, as suas alegações finais por memoriais. Então, está lá diante de uma audiência. O Ministério Público trouxe um documento, na própria audiência, pediu a juntada desse documento lá. Né? Você vai analisar e vai dizer, olha, excelência, pelo que eu estou vendo aqui, esse documento é falsificado. Então, vou aqui pedir uma diligência aqui ao senhor, que o senhor analise, então, né? Peça para o perito analisar e veja se esse documento é falso, né? Ou se ele é verdadeiro, a assinatura não bate e tal. Então, nesse momento, o juiz pode acatar essa diligência requerida, essa diligência que vai ser considerada, então, imprescindível, e após a realização da diligência, não vai se voltar à audiência para a apresentação das alegações finais orais. Não. Feita a diligência, todo mundo se pronunciando sobre a diligência, o que vai acontecer? Automaticamente, então, as partes vão apresentar suas alegações por memoriais. Então, muito cuidado. Por quê? Porque tanto o artigo 403, parágrafo 3º, quanto o artigo 404, parágrafo único do CPP, vão ser os seus artigos de fundamentação de sua peça. Então, se lá na peça, principalmente cuidado isso na OAB, tá, gente? Se você for fazer OAB segunda fase penal. Se por acaso lá a OAB falou que houve uma complexidade de caso, ou pelo número de acusados, o juiz, então, encerrou, né, a instrução, ou então, lá no caso, você percebeu que houve uma diligência requerida e que essa diligência foi realizada, você vai fundamentar nesses artigos diferentes, certo? Então, teve complexidade, lá no caso da OAB, né? O que você vai fazer? Você vai fundamentar no artigo 403, parágrafo 3º. Viu lá que foi realizada uma diligência, foi pedida uma diligência e essa foi realizada, você vai fundamentar a sua peça no artigo 404, parágrafo único. Então, na hora de fundamentação de sua peça, você vai fundamentar ou no 403, parágrafo 3º, ou no artigo 404, parágrafo único. Né? Então, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar memoriais escritos, ou só memoriais, sem problema nenhum, com fulcro, com base no artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal, ou então com fulcro, com base no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Beleza? Então, cuidado e se situe nos memoriais. É fácil identificar um memorial para uma peça da OAB? É a coisa mais simples do mundo. Por quê? É só você ficar atento ao momento dela. Ó, vamos aqui ver o caminho percorrido e o caminho que a gente já aprendeu até agora. Primeira coisa, o que é que eu faço? Eu entro com uma denúncia, eu entro com uma queixa, conforme artigo 396 do Código de Processo Penal. O juiz, então, vai receber essa denúncia, essa queixa, né? Então, logo após, o juiz manda citar quem? O réu, o querelado. Para quê? Para apresentar sua resposta, 396 também do Código de Processo Penal. Apresentada a resposta à acusação, se não for caso, né, de absolvição sumária, porque aqui a gente pode ter uma absolvição sumária, tá? Então, veja, a partir desse momento aqui, a gente apresentou uma resposta à acusação, pediu absolvição sumária, juiz concedeu a absolvição sumária, o que, que vai acontecer? O processo se encerra aqui, né? Mas, voltando ao caminho sem essa absolvição sumária. Apresentado resposta à acusação,
né, conforme o artigo 396-A, e o juiz viu que não é caso de absolvição sumária, o que é que ele faz? Ele marca uma data para uma audiência de instrução probatória, conforme artigo 399, desculpa, ao 405. E feita essa instrução probatória, nos casos do 403, parágrafo 3º, ou do 404, parágrafo único, nós vamos ter a conversão justamente das alegações finais orais em memoriais. Veja como é fácil identificar um memorial, os memoriais na OAB. Nós temos uma instrução probatória devidamente encerrada e nós não temos uma sentença. Nós não temos uma decisão. Logo após a apresentação dos memoriais, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai sentenciar. Ele vai sentenciar. Só que veja, para você identificar um memorial na OAB, o que é que vai acontecer? Você vai perceber, então, naquele caso, que eu tive uma denúncia apresentada, um pedido de citação, uma resposta foi apresentada ou não, cuidado com isso aqui, né? Às vezes a OAB ela diz que a resposta ela não foi apresentada para você poder entrar com pedido de nulidade, né? Já que a ausência da resposta vai ferir ampla defesa, contraditório e por aí vai, né? É uma nulidade. Nós teremos obrigatoriamente o encerramento de uma instrução, certo? Cuidado então com a produção de prova que foi feita, foi produzida, certo? Por quê? Porque a OAB também, aqui no caso, ela gosta sempre de indicar uma produção errada, em desconformidade com a lei, para você alegar numa nulidade, numa preliminar nos seus memoriais, e você vai ver em nenhum momento o juiz sentenciando. Professor, não teve sentença no caso, não apresentou nenhuma espécie de decisão final. Então, tenha medo não. Se acontecer a instrução probatória, é memoriais. Ah, professor, estou lendo aqui e estou vendo, no caso, que o juiz condenou, que o juiz absolveu. Ah, aí a gente já vai bem falar de algum possível recurso que nós ainda vamos aprender, né? Mas parou, encerrou a instrução probatória, leu todo o caso, em nenhum momento se falou de sentença, não tenha medo, vá na fé, é memoriais, beleza? Professor, e se no caso for uma ação privada? E lá no caso daquela ação privada, a OAB, ou eu percebi que na ação privada não foi apresentados memoriais da parte querelante. O que, que vai acontecer? Perempção, né? Cuidado com isso. Se na ação privada não for apresentados memoriais, nós temos uma perempção, que é justamente causa de extinção da punibilidade. Não houve pedido definitivo de condenação, então não foi apresentado memoriais pelo querelante, ocorrerá a perempção, ou seja, teremos uma extinção de punibilidade. Show de bola? Competência. De quem é a competência para análise dos memoriais? Ora, ao juiz da causa. Você então vai fazer o endereçamento ao juiz que instruiu a causa, ao juiz que foi distribuída aquela causa, ao juiz que mandou citar, né? Então, lá no caso, apresentou, você está diante de um memoriais que está sendo ou que está tramitando perante uma terceira vara criminal, é esse juiz da terceira vara criminal competente. Então você vai endereçar seus memoriais em uma peça única para esse juiz da terceira vara criminal. Ah, professor, é o da primeira. Então, é o da primeira. É o da vara única, lá de Missão Velha. Então, você vai colocar lá, endereçar para a vara única de Missão Velha. E por aí vai. Beleza? Então, cuidado com isso, tá bom? Cuidado que aqui é a coisa mais simples do mundo. A quem você vai endereçar os seus memoriais? Ao juiz da causa. Prazo. Qual é o prazo para apresentar memoriais? 5 dias. Cuidado que esses prazos aqui ainda se contam como prazos processuais penais, beleza? Não confunda com o prazo lá do CPC, tá? Tem uma grande diferença.
prazo processual penal. 5 dias, teremos 5 dias para apresentar nossos memoriais. E esse prazo ele é sucessivo. Primeiro, o juiz vai pedir para a acusação apresentar os memoriais e logo após a acusação, Ministério Público apresentando os memoriais, abre-se o prazo de 5 dias para a defesa. Abre-se o prazo de 5 dias para a defesa. Beleza? Então não confunda isso. Temos apenas 5 dias para fazer a defesa do denunciado. Show de bola? Então vamos seguir. Professor, como é a estrutura? Como é a estrutura de um memorial? A estrutura do memorial ela é basicamente idêntica à estrutura da resposta à acusação. Você tem aquela velha divisão, né? Endereçamento, parte autenticativa justamente de partes de peça, né? Quem está pedindo, contra quem se está pedindo, logo após preliminares, logo após dos fatos, do direito, pedidos e por fim, né? Local, data, assinatura e por aí vai. Então, aquela mesma estrutura da resposta à acusação, você vai jogar aqui nos memoriais, beleza? Então, eu não vou me focar e eu não vou falar sobre estrutura, porque é uma estrutura que a gente já vem batendo basicamente há muitas aulas atrás. O que eu quero que vocês fiquem atentos e o que eu vou me focar aqui na aula de memoriais é justamente o que eu posso alegar dentro dos memoriais. Professor, qual é a linha de defesa que eu posso seguir? E, mais uma vez, é muito parecido com a resposta. O problema é que os memoriais agora vai aceitar uma ampla gama de defesa, de tese defensiva. Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente pode alegar dentro dos memoriais, preliminares. E como eu digo a vocês, são preliminares que sempre vão prejudicar a análise do mérito. São preliminares que sempre vão prejudicar a análise do mérito, vão fazer com que haja, né, justamente uma paralisação, vão fazer com que o processo não caminhe, beleza? Então, toda vida que você encontrar algo que prejudique a análise do mérito, faça com que haja uma nulidade, um encerramento ali do caminhar normal da ação e faça com que um ato seja refeito e por aí vai, você vai alegar isso na forma de preliminar. Então, aconteceu algo que prejudica a análise do mérito, você vai colocar em preliminar. Professor, tem que ser antes dos fatos? Gente, não importa se é antes dos fatos, se é depois dos fatos, o que importa é que haja preliminar dentro de sua peça. E as preliminares que você vai arguir aqui são as mesmas preliminares que você arguiu lá, ou está possível arguir lá na resposta à acusação. Ah, professor, não lembro, então peço que você volte à aula, assista a aula de resposta à acusação, tá postada, tá no YouTube, beleza? E veja então, eu falei sobre cada uma de uma maneira mais detalhada. Aqui eu vou apenas relembrar a vocês. Então, professor, o que a gente pode fazer, o que se pode alegar como preliminares? Prejudiciais de mérito, artigo 92 e 93 do CPP, preliminares processuais, artigo 95, outras nulidades, artigo 564, inciso 3, inciso 4. Mais uma vez, fique muito atento a esse artigo 564, ele é de suma importância para a arguição de preliminares, né? A ausência de requisitos para recebimento da denúncia ou da queixa, prevista lá no artigo 395, então vamos pedir rejeição delas, né? A ausência de justa causa, né? A gente já aprendeu. E a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, né? Lei que fala do GCRIM. Então, professor, nesses casos aqui, eu posso apresentar preliminares que prejudiquem a análise do mérito? Podem. Na verdade, você deve apresentar essas preliminares. E cuidado mais uma vez, como também eu te expliquei lá na aula de resposta à acusação, professores que dão aula exclusivamente para uma OAB segunda fase,
pedem que você coloque as causas extintivas da punibilidade nas preliminares. Só que, mais uma vez, eu gosto de ensinar que essas causas extintivas da punibilidade sejam alegadas na forma de mérito. Sejam alegadas na forma de mérito. Professor, posso alegar como preliminar? Pode, sem problema nenhum. Na peça do senhor, o senhor vai rejeitar minha peça? Vou não. Já disse a vocês que o importante é ter dentro da peça aquilo, a defesa, a linha defensiva. Não me importa se você veio alegar uma causa extintiva da punibilidade como preliminar ou como mérito. Tando essa causa extintiva devidamente argumentada, prevista, então, amiguinho, eu vou aceitar. Então, aqui só para a gente alinhar nossas aulas com outros professores, beleza? Para a grande maioria dos professores que dão aula de OAB segunda fase, causas extintivas da punibilidade, onde? Nas preliminares. Onde é que o professor de vocês gosta que vocês coloquem, aleguem a causa extintiva? No mérito. Mas se vir tanto em preliminar como em mérito, por mim, não tem problema nenhum. Interessante é alegar, beleza? Então, cuidado com isso, causas extintivas da punibilidade. E, por fim, teses de mérito. Teses de mérito. Professor, o que eu vou fazer agora? Amiguinho, não sei se você prestou atenção, não sei se você percebeu, não sei se o destaque tá bom, mas, por favor, em um memorial, sempre busque uma tese absolutória. Sempre requeira absolvição. Você sempre vai buscar tese absolutória, principalmente se você estiver diante da OAB. Sempre vai ter uma tese absolutória ali, beleza? E cuidado, agora nós vamos requerer o nosso pedido é de absolvição apenas. Não é uma absolvição sumária. Mais uma vez, a absolvição sumária, aquela absolvição sumária, ela é da resposta à acusação. Por quê, professor? Porque é uma absolvição que vai ser dada sem ter passado por instrução probatória. Sem ter passado por instrução probatória. No caso dos memoriais, relembre, passamos por uma instrução probatória. Para apresentar os memoriais, o juiz tem que ter encerrado a instrução probatória. Então, se o juiz encerrou a instrução probatória, a absolvição que eu vou trabalhar nos memoriais não é sumária, é uma absolvição apenas. Você vai escrever lá nos seus pedidos que Vossa Excelência absolva. Pronto. Nada de colocar o termo sumária. Beleza? Professor, coloquei o termo sumária. Está estritamente errado. Tá bom? Cuidado com isso. E as teses de mérito aqui nos memoriais, elas são extremamente extensas. Por quê? Porque eu vou aplicar aqui o princípio da eventualidade, gente. Eu vou aplicar o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade, ele manda que as partes, logo que possível, apresentem tudo quanto tem a dizer em seu favor, ou que indiquem desde logo todas as provas, conforme hipótese, sob pena de preclusão. Então, a gente vai trabalhar aqui com todas as teses possíveis e inimagináveis. É o que eu brinco com vocês. É o momento do quem não chora não mama. É a hora de chorar tudo ao juiz. Seja a absolvição, seja uma diminuição de um dia da pena do seu cliente. Você vai pedir tudo, é esse o momento. Por isso que a tese, ou desculpa, por isso que a peça memoriais ela é tão exigida na OAB. Por quê? Porque ele pode pedir ali várias teses, alegar várias teses, pedir vários pedidos de maneira subsidiária. Por isso que eles cobram muito, certo? E além disso,
Lembre-se de sempre pedir tudo a favor do seu cliente para que você deixe a matéria devidamente pré-questionada, né? Lembre-se do pré-questionamento, que é essencial lá para o recurso extraordinário e para o recurso especial, né? Se por acaso você não deixou a matéria pré-questionada, você não pode apresentar nem um RE, nem um RESP. Por quê? Porque você não deixou, você não permitiu que a matéria tenha sido enfrentada pela instância COR, né? Você vai deixar, então, só que aquela matéria seja analisada pelo juiz ad quem. E aí você sabe, o juiz não vai aceitar. Ele não foi pré-questionado, né? Por quê? Porque a instância COR, ela não enfrentou a problemática, ela não enfrentou o problema. Então, alegue tudo aqui, beleza? Então, o que que acontece? Depois de já ter apontado as falhas do processo, nulidades processuais, a gente vai dividir a nossa tese de mérito em dois momentos. A gente vai dividir a tese do mérito em uma tese absolutória. Nós vamos dividir em teses absolutórias, teses que visam absolver, né, o nosso cliente, ou seja, indicar que não houve a existência de um crime, fazer com que ele se livre de uma aplicação de uma pena, bem como nós vamos dividir em teses de mérito por punição excessiva. Se não for possível uma tese de absolvição, você vai requerer de maneira subsidiária que o juiz aplique uma pena numa menor monta, uma peninha básica, uma peninha pequena. Então, nós vamos bater justamente na dosimetria da pena. Nós vamos tentar fazer com que a pena que o nosso cliente pegue seja a menor possível, beleza? Então, a gente divide, certo, as linhas defensivas aqui nos memoriais em teses absolutórias e teses de punição excessiva, tá bom? O que que acontece? Vamos para a tese absolutória. E se você, por acaso, teve um branco, não sabe o que alegar como tese absolutória, leu o caso, leu, e não veio nada em sua mente, o artigo que eu peço que você sempre leia é o artigo 386 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o artigo 386 é o artigo que justamente vai falar das causas de absolvição. Olha o que vai dizer o caput do 386. O juiz absolverá o réu, mencionando na parte dispositiva, desde que reconheça. E ele traz justamente as hipóteses de absolvição. Então, professor, o 386 é um dos artigos dentro do Código de Processo Penal que tem uma lógica jurídica muito interessante. E se você acompanhar a lógica jurídica do 386, você vai saber alegar perfeitamente e ter em mente na sua cabeça uma linha argumentativa de defesa maravilhosa na seara criminal. Essa partezinha aqui, os incisos, vamos ler todos e depois eu falo de um por um. Então, olha, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. 1. Está provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constitui o fato infração penal. 4. Está provado que o réu não concorreu para infração penal. 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. E 7. Não existir prova suficiente para a condenação. Lido o 386, vamos analisar como ele traz uma sequência lógica maravilhosa para que você alinhe a sua linha de defesa, a sua tese defensiva. 386, inciso 1. Eu vou pedir ao juiz que absolva quando eu conseguir provar
a inexistência do fato. Veja que aqui nesse momento, você advogado, você futuro defensor, você vai atacar o suporte fático da acusação. Ou seja, você vai alegar que o fato narrado pelo promotor de justiça na denúncia não ocorreu. O promotor narrou um fato criminoso, um furto. Ele narrou, então, que o seu cliente, no dia 10 de abril, às 10 horas da manhã, pulou um muro de uma determinada residência, adentrou aquela residência e de lá furtou 3 aparelhos celulares num valor de R$ 8.000 os 3. Veja que eu tenho toda a narração do fato criminoso. O que você vai fazer? Você vai demonstrar que aquele fato nunca existiu. Você vai atacar o suporte fático da acusação. E o que você vai dizer? Opa, perdão, não ocorreu esse fato. Por quê? Porque no dia 10 de abril, às 10 horas da manhã, a suposta pessoa não estava naquele momento. E analisando a câmera de segurança da casa, no dia 10 de abril, às 10 horas, a câmera demonstra que exatamente nessa hora ninguém adentrou a residência. Pelo que se pode ver pelas câmeras da casa de segurança, no dia 10 de abril, às 10 horas, ninguém entrou ou adentrou ou pulou o muro da residência da vítima. Então veja que você vai demonstrar ao juiz, e você tem provas disso, de que aquele fato ele não ocorreu. O fato narrado não existiu, inexistência do fato. Então você ataca o suporte fático da acusação. Inciso 2. Não haver prova da existência do fato. Eu continuo indo na materialidade delitiva. Eu continuo batendo no suporte fático. Só que agora o que eu vou trabalhar? Com a ausência de prova, né? O promotor de justiça não juntou provas suficientes da materialidade delitiva. Não tem provas robustas que demonstrem a existência do fato. Olha que aqui eu já começo a ter a expressão do indúbio pro réu. Olha que aqui eu já começo a ter a expressão do indúbio pro réu, né? Eu já vou começar a trabalhar com a dúvida. Eu já vou começar a trabalhar com a dúvida. Lembre-se, quem trabalha com a certeza, em regra, é o promotor de justiça. Você, defesa, pode tranquilamente trabalhar tanto com a certeza, olha aqui, ó, tanto com a certeza, como você pode trabalhar com a dúvida. Beleza? Então, veja. Inciso 1, fato não existiu. Inciso 2, o fato pode até ter existido, mas não tem prova suficiente para demonstrar que esse fato existiu. Trabalhamos com dúvida. Inciso 3, não constitui o fato infração penal. Olha que agora você não mais discute a existência ou inexistência do fato. Na linha argumentativa do inciso 3, o fato existiu. O fato, ele existe. Só que agora aquele fato praticado, ele não encontra correspondência em qualquer tipo penal. Ou seja, houve um fato, mas o fato ele é atípico. Houve um fato, mas o fato é atípico. Fulana foi denunciada por estar no dia 10 de abril, às 11 horas da noite, em uma esquina de uma determinada rua de Juazeiro do Norte, cobrando dinheiro para satisfação da lascívia alheia. Ou seja, aqui vamos já dar nome aos bois, é rapariga mesmo, né? Então veja que nesse momento aqui, por estar então cobrando para satisfação da lascívia alheia, ela foi denunciada. O fato realmente existiu.
fulana estava, né, na respectiva hora, no respectivo dia, na esquina, cobrando. Só que a gente sabe que prostituição não é crime. Então, é uma atipicidade. Eu vou bater na atipicidade do crime. Eu vou bater na atipicidade do crime. Olha, realmente o fato existiu, mas ele é atípico. Olha, realmente fulano adentrou a residência, mas de lá ele extraiu, né, 2 ovos, porque foi a única coisa que ele conseguiu pegar, e 2 ovos avaliados em 50 centavos. Ele conseguiu só apenas pegar uma caneta que ele achava que ia lhe dar valor econômico, mas a caneta efetivamente não vale mais do que R$ 3. Então veja que nesse momento aqui, o fato existiu. Só que aí para o furto, o que é que acontece? Uma atipicidade. Por quê? Porque vai haver incidência do princípio da insignificância. Beleza? Inciso 4. Veja, olha de novo, preste atenção na linha argumentativa, na linha lógica do 386. Fato não existe e eu posso provar. O fato pode até ter existido, mas ninguém provou. O fato existiu, mas ele é atípico. Ele não é crime. 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Opa! Olha que agora a gente não mais bate na materialidade delitiva. Olha que o inciso 4 agora vai tratar sobre questão de autoria. O fato aqui existiu, porém não foi o meu cliente que praticou o fato criminoso. Aqui no inciso 4, a defesa não nega a existência do fato criminoso. Realmente tenho provas de que o fato existiu. Eu tenho provas de que o crime ocorreu. Porém, o réu, o acusado, o seu cliente, não teve qualquer envolvimento com o crime. Olha, realmente teve câmera de segurança que demostrou uma pessoa pulando o muro da casa e adentrando a residência e de lá saindo com 3 aparelhos celulares. Só que aquela pessoa que pulou o muro da casa não é o seu cliente. Por quê? Porque às 10 horas do dia 10 de abril, a hora do fato imputado, ele estava onde? Ele estava dentro de sala de aula assistindo aula com o professor Tiago. E o professor Tiago pode provar, bem como os documentos, já que ele assinou a chamada. Olha, ele colocou lá a assinatura dele na chamada, comprovando que ele realmente estava naquela hora, naquele dia, naquele momento, em sala de aula assistindo. Então veja que eu agora já vou para a linha argumentativa do inciso 4. Eu já vou bater numa questão de autoria. Eu já vou demonstrar que não houve, né, a concorrência do denunciado para a prática da infração penal. Beleza? Inciso 5. O inciso 5 ele segue a mesma linha do inciso 2. Olha, pode até o réu, pode até o acusado ter praticado o crime. Porém, o promotor não juntou provas suficientes. Mais uma vez, estamos trabalhando aqui com o indúbio pro réu, estamos trabalhando aqui com a dúvida. Mesma coisa do anterior, falta provas. Estamos batendo na questão de autoria, só que aqui, o que é que eu tenho? Ausência de provas. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. E aqui vai entrar justamente aquelas excludentes de ilicitude, aquelas excludentes de culpabilidade que a gente aprendeu nas aulas de direito penal. Erro de tipo inevitável, discriminante putativo, as excludentes de ilicitude como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, excludentes de culpabilidade, erro de proibição, coação moral irresistível, obediência hierárquica, doença mental, embriaguez completa acidental. Então, aqui, nós vamos
entrar com circunstâncias que excluam crime, olha, ele agiu em legítima defesa. Olha, ele entrou na residência, só furtou 2 ovos, por quê? Porque ele estava com fome, né? Ele tinha que sanar a fome dele, estado de necessidade. E olha que o próprio inciso, ele vai trabalhar tanto com a certeza, quanto com a dúvida. Por quê? Porque eu vou demonstrar que existem essas circunstâncias, bem como eu vou demonstrar uma fundada dúvida sobre sua existência. Olha, aqui há uma infundada dúvida. Eu não tenho provas robustas do estado de necessidade, mas há dúvidas de que ele agiu em estado de necessidade. Então veja que eu trabalho tanto com a certeza, de novo, no inciso 6, quanto com a dúvida. E por fim, não existir prova suficiente para a condenação. Aqui é o choro final, aqui é a aplicação pura do princípio do indúbio pro réu. Aqui é a aplicação pura do princípio do indúbio pro réu. Olha, não consegui demonstrar a ausência de materialidade. Não consegui demonstrar a ausência de autoria. Mas também o promotor de justiça não conseguiu colocar provas suficientes para a punição, né? Então, aqui, nós vamos trabalhar no inciso 7 com indúbio pro réu, com a presunção de inocência. Beleza? Então, olha como tem uma lógica o 386. Primeiro, vou provar que o fato não existiu. Segundo, realmente o fato pode até ter existido, mas não tem provas suficientes do fato. O fato existe, mas esse fato não é crime. Aqui, o fato existe, porém, eu tenho provas de que o meu cliente, de que o acusado não concorreu para o crime. Aqui, o fato existe. Pode até o meu cliente ter praticado o crime, mas o promotor de justiça não juntou provas suficientes. Aqui eu tenho alguma excludente de ilicitude e culpabilidade que exclua o crime ou isente o réu de pena ou que traga uma fundada dúvida. E por fim, eu não tenho provas suficientes para condenar. Então, essas são as primeiras linhas que vocês vão argumentar. Por quê? Porque vocês sempre vão pedir absolvição. Vocês sempre vão buscar a absolvição. Beleza? Professor, mas se por acaso o juiz não acatar a minha tese de absolvição? Se por acaso o juiz não aceitar a linha de absolvição? Bem, a gente agora vai tentar diminuir ao máximo a pena do nosso cliente. Então, agora, eu vou atacar a magnitude da sanção ou a espécie da imputação feita. Então, agora eu vou fazer com que haja ao máximo uma possível diminuição de pena para o meu cliente, né? Então, as teses de absolvição por punição excessiva, você lembre, elas têm que ser buscadas de maneira subsidiária, tá? Elas devem ser buscadas de maneira subsidiária. Você não vai inicialmente tentar buscar diminuir a pena. Você vai primeiro tentar buscar a absolvição. E aí depois você pede, vai tentar diminuir a pena. E o que, que eu posso argumentar? Desclassificação para crime mais leve, exclusão de uma qualificadora, exclusão de uma causa de aumento que o promotor de justiça colocou e está pedindo na sua denúncia, exclusão de uma agravante genérica, reconhecimento de concurso formal ou crime continuado, nunca pedir ou reconhecer a existência de um concurso material, reconhecimento de alguma privilegiadora ou uma causa de diminuição de pena, ou um reconhecimento de alguma atenuante. Professor, é muita coisa. Pois é. Apesar de ser muita coisa, o que, que acontece? Eu trouxe aqui para vocês uma linha onde vocês podem se basear no momento que vocês estiverem fazendo seus memoriais, beleza? Então, dividi em 4 teses de mérito. Primeira tese de mérito que vocês, então, vão analisar e vocês vão pedir, vão analisar o conceito analítico do crime. Há circunstâncias que excluam a tipicidade, por exemplo, ausência de previsão legal,
ausência de dolo, falta de nexo de causalidade, erro de tipo essencial, houve aplicação do princípio da insignificância ou uma hipótese de crime possível. Tudo isso vão excluir a tipicidade do crime. Há casos que excluam a ilicitude, né? O sujeito agiu em estado de necessidade, o denunciado agiu em legítima defesa, ocorreu estrito cumprimento do dever legal, ocorreu exercício regular do direito, houve um consentimento do ofendido, ou alguma excludente de culpabilidade, inimputabilidade, erro de proibição inevitável, inexigibilidade de conduta diversa. Então, tudo isso você pode argumentar. E tudo isso entra na tese de mérito. Por quê? Porque tudo isso vai gerar uma possível absolvição. Tudo isso vai gerar uma possível absolvição. É horrível tentar escrever com mousepad, gente, mas eu estou me esforçando aqui, tá? Tudo isso vai gerar uma possível absolvição. Veja que a segunda, a terceira e a quarta tese de mérito, vocês agora vão pedir como subsidiária. Ou seja, apenas se o juiz não acatar as teses de absolvição. Apenas se o juiz não acatar as teses de absolvição. Então, tentou absolver, não deu certo? Então, lá no seu pedido, o que, que você faz? Os pedidos subsidiários. Vem, respeitosamente, requerer também a Vossa Excelência de forma subsidiária, ou, caso Vossa Excelência não entenda, que seja caso de absolvição, né? Pedir de forma subsidiária. Primeira, desclassificação da conduta para um crime menos grave. Olha, o promotor de justiça disse na sua denúncia que era roubo, mas em nenhum momento, na instrução ou nas provas apresentadas pelo promotor, conseguiu se demonstrar a violência ou a grave ameaça. Então, que Vossa Excelência desclassifique o crime de roubo para o furto, 157 para 155, onde a pena ela é menor. Terceira tese de mérito, vamos bater na dosimetria da pena. Então, a gente vai pegar as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, que o juiz leva em consideração na primeira fase da dosimetria, e a gente vai dizer, então, que todas elas são favoráveis. Para quê? Para que a pena base ela sempre fique no mínimo legal. Olha, foi um crime de furto, crime com a pena de 1 a 4 anos, pena base, então o juiz vai partir de 1 ano, vou demonstrar que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 são favoráveis ao réu, né, ao denunciado, para fazer com que aquela pena base de 1 ano nunca aumente. Beleza? Vou fazer com que as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61 e 62 sejam todas afastadas. Isso aqui, lembre, segunda fase da dosimetria. As circunstâncias agravantes, ela entra na segunda fase da dosimetria. Então, vou fazer com que o juiz não reconheça de maneira nenhuma as circunstâncias agravantes. E falando em segunda fase, vou tentar fazer com que ele coloque as atenuantes, segunda fase da dosimetria da pena. Vou demonstrar que existe uma causa que diminua a pena, previstos lá no artigo 65 e 66 do Código Penal. Beleza? Depois, vou tentar afastar, ou melhor, vou tentar com que o juiz reconheça as causas de diminuição da pena, né? Causas essas que podem estar tanto na parte geral do Código Penal, como por exemplo a tentativa, né? Ou podem estar previstas no próprio tipo penal, beleza? Então, o que, é que vai acontecer? Vou fazer, ou vou tentar pedir ao juiz com que ele reconheça essas causas de diminuição lá na terceira fase da dosimetria, para fazer com que haja uma diminuição da pena. E fazer com que ele não reconheça de maneira nenhuma afastar as causas de aumento de pena, que também são previstas lá na terceira fase. Então, circunstâncias judiciais sempre favoráveis, aonde? Lá na primeira fase. Afastar as agravantes e demonstrar a existência das atenuantes, aonde? Lá na segunda fase. E fazer com que o juiz reconheça as causas de diminuição e afaste as de aumento, aonde?
lá na terceira fase. Beleza? Tranquilo? E, por fim, uma quarta tese de mérito que vocês também vão pedir, que são os benefícios despenalizadores. Olha, o juiz fez a dosimetria de pena dele e viu que a pena ficou na base de mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio. O que eu posso fazer? Eu posso pedir ao juiz a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Eu posso pedir, então, ao juiz que ele reconheça a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Professor, é possível que isso aconteça? Lógico, está lá previsto, né, no artigo 44 do Código Penal, tá bom? Beleza? E, por fim, direito ao sucis processual, previsto no artigo 77 e 78. Também posso pedir ao juiz que ele reconheça o sucis penal, né? Beleza? Em casa, por favor, dê uma lida no artigo 44, que fala, então, da substituição, né, das hipóteses, os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como, por favor, dê uma lida no SUSIS, artigo 77 e 78 do Código Penal. Professor, e os pedidos? Gente, os pedidos justamente dependem da tese que você vai arguir. Você vai pedir o reconhecimento daquela tese. Ora, se você está argumentando algo que exclui a tipicidade, se você está argumentando algo que exclui ilicitude, algo que exclui a culpabilidade, gente, não tem o que fazer. O seu pedido é o quê? Absolvição. Cuidado que eu posso ter mais de um pedido de absolvição, tá? Por exemplo, eu posso argumentar, lá no caso, por exemplo, que eu disse que o fulano entrou na casa, pulou o muro e pegou, por exemplo, furtou 2 ovos. Veja que eu tenho tanto a alegação do princípio da insignificância para ele, como eu posso também tentar argumentar um estado de necessidade. Então, eu não vou chegar para o juiz e vou pedir que ele reconheça os dois de uma vez. Não. Todos os dois vão me dar absolvição. Todos os dois vão conseguir me conceder uma absolvição. Então, eu vou pedir que o juiz reconheça uma causa de absolvição, e se ele achar que aquela não é uma causa a ser reconhecida, que ele reconheça outra. Então, por exemplo, eu vou alegar que no meu pedido, né? Argumentei lá no direito princípio da insignificância, 2 ovos, 50 centavos, e argumentei estado de necessidade também lá no meu direito, estava com fome. Então, na hora do pedido, né, vou lá, então, diante do exposto, requer que Vossa Excelência A. Absolva fulano de tal pela aplicação do princípio da insignificância, pois percebe que a res furtiva não passou de apenas 2 ovos com um valor de mercado de 50 centavos, fazendo então com que haja o afastamento da tipicidade material do crime de furto. Olha que eu pedi uma absolvição. No meu pedido, há uma causa de absolvição. Só que eu também argumentei estado de necessidade. O que eu faço? De maneira subsidiária, eu peço absolvição. Porém, né, boto lá a letra B. Porém, se Vossa Excelência não reconhecer que é caso de aplicação do princípio da insignificância, que Vossa Excelência, então, absolva fulano de tal pela aplicabilidade do estado de necessidade que afasta a ilicitude, ilicitude esta, elemento do crime, né? Pois percebe-se claramente que o furto dos 2 ovos aconteceu para sanar a fome. Pronto. Eu tenho aí 2 pedidos de absolvição. Eu tenho aí 2 pedidos de absolvição. Um principal, que eu coloquei a insignificância, e outro subsidiário, que foi justamente o estado de necessidade. Depois eu vou acumular os pedidos de acordo com as outras teses que eu argumentei. Pedidas de classificação,
mesma coisa. Então, se Vossa Excelência acha que não é absolvição, de maneira subsidiária desclassifique, crime de furto, de roubo. Se eu coloquei algum pedido de reconhecimento de atenuante, de diminuição da pena, peço que o juiz, então, reconheça que Vossa Excelência, então, no momento da dosimetria da pena, já que acha que não é caso de absolvição, que Vossa Excelência reconheça a atenuante da confissão espontânea, que Vossa Excelência reconheça a causa de diminuição por ter sido uma tentativa, o crime não foi consumado, né? E que ele afaste, então, as agravantes, né, as causas de aumento, que Vossa Excelência não reconheça, né, que o crime foi praticado durante o repouso noturno, que o furto foi praticado durante o repouso noturno, né? Então, vamos pedir o reconhecimento e sempre pedir que o juiz coloque as circunstâncias de maneira mais benéfica ao réu, né? E se for possível, que ele faça a substituição da PPL em PRD ou ele aplique o sucíssio penal, né? E cuidado lá nos pedidos, se por acaso eu argumentei preliminares, vou pedir que o juiz também reconheça essas preliminares. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado, gente, cuidado com os memoriais, né? É uma peça que requer muita atenção, pois veja, temos uma linha de defesa de teses a argumentar muito extensa. Por isso que são a peça que precisa, uma das peças que precisa de mais atenção, tá certo? Então ficamos por aqui. Bons estudos. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, beleza? Podem fazer próprias perguntas no Moodle, bem como podem me acionar diretamente. Um cheiro muito forte no coração de vocês. Boa produção das peças e até mais.